24 de outubro de 2016. Palmeiras bate o Sport e aumenta a vantagem na liderança. Faltam 6 rodadas para o Verdão levantar a taça. Corinthians empata com o Flamengo na reabertura do Maracanã e ajuda o rival na briga pelo título. Santos bate a Chapecoense fora de casa e fica perto da vaga direta na fase de grupos da Libertadores. São Paulo vence a Ponte Preta e praticamente se livra da ameaça do rebaixamento. Guarani consegue virada quase impossível e vai à final da Série C. Veja também os gols do final de semana no Brasil e no mundo e a visita de Muricy Ramalho ao Mesa Redonda. Olá, boa noite. Tem cheiro verde no Brasileirão. O Palmeiras está muito perto de ser mais uma vez campeão brasileiro. Eu aposto nisso. Ontem, o Verdão manteve o ritmo que apresentou no segundo turno e venceu mais uma em casa agora contra o Sport. Com o resultado no Allianz Parque, o empate entre Flamengo e Corinthians no Maracanã, o Palmeiras agora tem 6 pontos de vantagem na liderança e 6 partidas do fim do campeonato. Veja os gols do jogo com a narração de Celso Cardoso. Mas aí aparece Dudu, livre, em condição de fazer e faz. Gol do Palmeiras! Num momento difícil, num momento em que o Sport estava melhor. Vai pintar levantamento para a área, vem chegando o Sport, o toque de cabeça e o gol do Sport. Acontece o gol aos 32 minutos do primeiro tempo. Agora tudo absolutamente igual no Allianz Parque. Levantamento para a área, tentativa, olha só o domínio, quase que o Palmeiras marca, sobrou, pintou. Gol do Palmeiras! O Palmeiras aos 45 minutos encontra o caminho para fazer mais um gol. Hoje nós não encontramos o melhor jogo, a melhor maneira de jogar. E o que eu vou falar aqui vai parecer desculpa, mas não é. Porque você vai me dizer, mas como que o Sport encontrou? E eu te explico. Como você tem que jogar o jogo jogado, saído de trás com qualidade, o campo não te deixa jogar. E o Sport, inteligente, passando a linha e saindo com muita velocidade, nas bolas longas tinha toda a vantagem que não entra em campo o fator campo, por ser em velocidade. E não me deu a velocidade e eu não tinha hoje característica de velocistas à frente. Tem um lance que o Sport reclama de um suposto pênalti, mas daí até a gente dizer que houve maracutaia, que houve favorecimento, não é, né? São circunstâncias do jogo, como a gente podia também reclamar de diversos outros lances que foram mal interpretados. Além do adversário, há de se lamentar e muito, e aí a gente vai fazer um apelo, vou implorar, vou pedir por favor a nossa parceira no estádio arrumar esse gramado. O Palmeiras sentiu muita dificuldade aqui hoje, muita, mas muita mesmo, e o jogo não fluiu, e a gente teve que passar por mais essa dificuldade. É óbvio que a maior dificuldade que hoje foi o esporte, o bom futebol que o esporte fez. O gramado não tá bom, o campo não tá bom, a gente tem um estádio bonito e a grama não ajuda, né? Os dois times, quando vem, os dois times reclamam porque as coisas não tá boas, né? A gente espera que nos próximos jogos eles possam cuidar melhor do campo para a gente poder desempenhar o futebol melhor. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportivo. Eu concordo que o gramado realmente não está bom, mas você vê os jogadores do Palmeiras, o gerente de futebol do Palmeiras reclamando do campo, parece até que está reclamando do campo do rival, né? Quer dizer, o campo do Palmeiras, isso tem que ser acertado internamente. Acho que justifica uma performance não muito boa, mas é o mesmo gramado que vale para o Sport, que vale para o Palmeiras. O Cuca explicou isso ontem, para o time do Palmeiras que tem um toque de bola, fica um pouco mais complicado, mas uma alternativa tem que ser encontrada. Não dá para ficar do jeito que está, ou ficar reclamando também. O Palmeiras é líder, tem um aproveitamento fantástico, 6 pontos de vantagem sobre o Flamengo, que empatou com o Corinthians, isso é assunto para daqui a pouquinho no Gazeta Esportiva.
O Cuca ontem, eu até fiz esse questionamento a ele durante a entrevista coletiva, se dava para admitir que pelo menos uma das mãos já está na taça. E ele desconversou, disse que não, que ainda tem muita coisa, uma derrota, 2 derrotas, e essa vantagem pode se esvair, tal, que tem que jogar jogo a jogo e pensar no título jogo a jogo. Eu acho que faz sentido. Isso tira um pouquinho essa eventual alegria, empolgação exacerbada dos jogadores. Mas a realidade, Godoy, se você comparar o que o Flamengo tem pela frente e o que o Palmeiras tem pela frente, também vamos considerar o Atlético Mineiro na briga, se bem que mais distante e tal, não tem como você não considerar o Palmeiras virtual campeão. Está até antecipando a nossa enquete. Eu acho que o Palmeiras já está com a mão na taça, pelo que está produzindo até aqui. Nem tanto pelo futebol. O futebol apresentado do Palmeiras está muito aquém de um time campeão. Mas pelas circunstâncias, pelos adversários dos rivais, dá para acabar o Palmeiras assim. É diferente do Corinthians no ano passado, que estava jogando fino da bola. O Corinthians estava com um futebol, elogiável, reverenciável, tinha uma postura tática muito bem definida. O Palmeiras está oscilando muito, jogou mal ontem. O Sport jogou melhor, jogou mal contra o América, jogou mal contra o Grêmio pela Copa do Brasil, quer dizer, mas está com cheirinho, como disse a Michele, cheiro verde, cheiro de campeão. Boa noite. Cheiro de chiqueiro. Cheiro de chiqueiro, pode ser também. A cheiro verde é mais agradável. Cheiro de chiqueiro. Cheiro verde é mais... Boa noite, Celso, Michele, boa noite para você que está com um olho na Gazeta, porque a Gazeta está de olho em você. Boa noite pro Valdir Melo, pro Diego Maradona, pro Jair, colabora. Diego Maradona, porque ele é argentino e o pai colocou Diego Armando Maradona no nome no filho. É claro que em homenagem não, tendo inspiração no Canhotinha, que é um deus para eles lá, futebolisticamente falando. O Jair, esse pessoal são colaboradores, pessoal que trabalha com o Chechecuri, pessoal que cuida ali do bem-estar do pessoal. Olha, vou dizer uma coisa para você. Esse papo de gramado aí é uma baita de uma desculpa para perder o título, hein? É uma baita desculpa para perder o título já, não é? Se perder o título foi por causa do gramado. Pô, os caras não têm coragem de conversar com dirigente. Outra coisa, Nobre, você está investindo em todos, se cercando de todos os cuidados para o Palmeiras não ser prejudicado e para o Palmeiras não perder o título. Então por que você não arruma o gramado, pô? Depois você briga com a tua parceira, o teu parceiro aí, pô. Certo? Outra coisa, Celso, você falou da qualidade do futebol que o Palmeiras está jogando. Precisa ver se já não tem gente borrando a sunga ali, né? Porque agora não tem mais sunga. Agora os caras jogam com calção, sem sunga, sem nada. Eles usam cueca agora. Antes tinha sunga. Você tá por dentro, hein? Pode ter que ter... porque o calção hoje... vinha calção que já vinha com aquele suporte fixo, né? Mas tem alguns jogadores que não se sentiam bem com aquilo lá, já arrancavam aquilo, cortavam. Aí outros começaram a fazer propaganda de cueca, através do Valquírio Love Fan, e começaram a usar a cueca para mostrar. Para mostrar, ganhar dinheiro. Tem gente que ganha dinheiro com qualquer parte do corpo, não é? Então, e aí é o seguinte, precisa ver se não tem jogador usando fralda, hein? Fralda, porque caiu muito de produção. Caiu muito. Você imagina se nesses jogos que estão faltando, começar a jogar, continuar jogando só isso e perder. Por isso que já estão desviando o foco pro gramado, arrumando uma desculpa pro gramado. Mas, são 6 pontos. É 6. Sabe o que significa 6 pontos? 2 derrotas. O Palmeiras já mereceu 2 derrotas faz tempo. Inclusive se não fosse... assim, aquela ajuda benéfica de quem apita ou de quem bandeira, já tinha ido, estava tudo atolado já. A propósito, muito rapidamente, o Sport reclamou de um pênalti do Minas. Com razão. Foi pênalti? Muito pênalti. Não Dá foi pra pênalti, gente rever esse lance aí? Michelinha! Diga. Não foi pênalti, foi muito pênalti. Muito
muito pênalti, entendeu? Igual o Guerreiro foi muito impedido, o Godoy vai falar já sobre isso. Ele vai dar o braço muito esticado, né? Pô, ele ergue o braço acima da cabeça, assim, não tem movimento anatômico. Eu fui zagueiro. Você? Eu fui zagueiro. Agora eu entendo que você virou brasileiro da Copa LS. Eu fui zagueiro. Qual LS? Ninguém sobe para cabecear uma bola com o braço nessa altura aí, além do alinhamento da cabeça. Ninguém! Tanto é que ele está usando o braço direito para apoiar no ombro do adversário. Portanto, pênalti. Penalidade máxima. Vote na enquete que está... E o juizão não marcou porque não quis, hein? Godoy, Hoje seguinte. Desculpa. LS, zagueiro, Ladies, alguma coisa? Não, era uma marca de cigarro que tinha na época. Tá bom. Não teve mais. Depois mudou para outra marca de cigarro, depois mudou para marca de bebida. Agora é GLS. Não sei, não, essa competição... É outra marca. Essa eu não participei ainda não. Mas eu vi uns coleguinhas nossos aqui participando, inclusive o nosso diretor. Vixe, no outro dia chegava aqui de chinelo porque eu não aguentava de dor no pé por causa do salto alto que ele ficou usando aqui. Gente, é o seguinte, a enquete que está no ar no site gazetesportiva.com é sobre o tema Palmeiras. Você acha, para você, o Palmeiras já é o virtual campeão brasileiro? Eu escrevi sobre isso no meu blog Bela Jogada, vai lá ver a minha opinião. Celso Cardoso. Eu também escrevi sobre isso no meu blog Na Cara do Gol. Então ele não vai falar aqui. Vai ver a opinião do Celso lá no blog dele, no site gazetesportiva.com. Godoy. O que tem? Palmeiras já é o virtual campeão? Não, esse é o meu voto. Agora o voto do Chifrinho, o voto do Tadal, Turiúba, do Thiago... Badibacite. Eu sempre fico na dúvida se é chifrinho ou se é chifrinho. Chifrinho. Tem o H, ó. É chifrinho. E é o que o voto dele? Eles votam no Palmeiras, já estão dando volta olímpica. Daqui a pouco vai dar infarto neles, então não dá volta olímpica. Agora o seu é não. O meu ainda não é campeão, não. Com essa bolinha que tá jogando, fica esperto aí que o Santos vai alcançar. Santos? Santos mete o chocolate, agora diminui para quantos pontos de diferença? Já cai para 6. Vai para o Santos. 6. Santos e Palmeiras. Vai para 6. 6. Aí vai jogar com o Atlético Mineiro. Perdeu, Santos campeão. Não, porque aí vai cair para 3. Aí tem mais um jogo, o Santos ganha, aí Palmeiras acabou o campeonato, gente. Não, são 6 rodadas, Celso. 6 rodadas. O Palmeiras está 15 jogos sem perder. Você acha que essa bolinha... Vai perder 3 em 6? Você acha que essa bolinha que tá jogando, se a juizada parar, não precisa atrapalhar, não. É só pitar direito. Eita! Bom... Na reabertura do Maracanã, o público de pouco mais de 65 mil torcedores apoiou o Flamengo durante os 90 minutos. Mas o rubro-negro não foi além de um empate com o Coringão em 2-2. O destaque negativo ficou para o confronto de torcedores do Corinthians com a polícia. Cenas lamentáveis antes da bola rolar para Flamengo e Corinthians no retorno do Maracanã ao futebol brasileiro. Torcedores do time paulista entraram em confronto com a polícia carioca e sobrou também para a grade que separava as duas torcidas e por pouco não foi totalmente derrubada. No campo, o primeiro tempo foi para lá de disputado. O Corinthians abriu o placar no começo da partida com um belo chute de Guilherme. Mas 10 minutos depois, o peruano Guerreiro usou a cabeça para deixar tudo igual. Mas nem tudo estava perdido. Rodriguinho fez bela jogada e recolocou o Timão na frente do placar. Na etapa final, o camisa 9 rubro-negro mostrou que é mesmo matador. Ele aproveitou um rebote de Walter e sacramentou a igualdade. Final, Flamengo 2, Corinthians também 2. O Flamengo tem assistido, tem dominado os seus adversários e hoje... Claro, o mérito de toda a equipe do Corinthians, do Rodriguinho, do Giovani, do Guilherme, enquanto esteve em campo, mas muito também com a colaboração do Willian. Nós conseguimos jogar melhor do que os outros adversários que têm encarado o Flamengo aqui. Então, assim, é muito claro que quando uma equipe tem uma maioria numérica provocada por um cartão, como aconteceu, essa equipe, principalmente no caso do Flamengo, que precisava da vitória, foi para cima,
fez valer esse maior número de jogadores no campo, mas dentro daquilo que a gente fez com a entrada do Luca, eu acho que a nossa equipe conseguiu suportar bem e criar essas duas boas oportunidades até de decidir o jogo. Para o Corinthians foi um resultado muito bom. O melhor seria a vitória, obviamente. Mas o empate mantém a equipe ali no G6, dá moral, até porque o Corinthians agora tem adversários um pouco mais fracos pela frente, então dá para conquistar os pontos. A presença do Oswaldo deu uma melhorada. Fica a sensação também de que o Flamengo sentiu um pouco a pressão, a reabertura do Maracanã. E outra coisa, erro por erro de arbitragem, não pode dar um, né? Muito, como diria você, foi muito erro. Não é aquele erro assim naquele lance que você fica confuso pela velocidade da bola, velocidade dos jogadores. Não tinha por que errar. Sobre a briga, eu falo daqui a pouquinho, Godoy. Desenvolva aí sobre o impedimento que resultou no gol do nosso querido Guerreiro. Um erro vergonhoso, um erro grosseiro. Nem se discute competência, tem que discutir a vergonha na cara. Não tem como errar, a não ser que a pessoa queira errar. O assistente estava bem posicionado. Se ele tivesse numa posição, um alinhamento errado, ele poderia dar um monte de desculpa. Mas ele está no alinhamento perfeito, tinha anulado corretamente um gol em que o Guerreiro, impedido, se beneficiou, pegando o rebote do Walter. Não tem como errar, mas nem deficiente visual erra se ele estiver bem preparado e bem intencionado. Portanto, foi um erro vergonhoso. Como foi o erro vergonhoso a favor do Palmeiras, foi esse erro vergonhoso a favor do Flamengo. Coincidentemente, as duas equipes que estão disputando o título, né? Mais próximas de conseguir o título. As duas. Ninguém erra contra, só a favor. Mas agora já não é mais questão de competência. É uma questão de vergonha na cara. Vergonha na cara. Vergonha na cara. Você que é árbitro, você que é assistente, você precisa ter vergonha na cara. Vergonha na cara de cometer um erro grosseiro. Quando você tem condições e competência de não cometê-los. Não, vou falar. Eu vou falar, aí você comenta. Não, vou falar sobre o público. Primeiro. O público. Não a briga, hein? Tá, ok. É da briga, você vai falar não? Não, presta atenção. Calma, estou muito ansiosa. Você falou, né, pouco mais de 65 mil pessoas. Isso. Quando você fala pouco mais, parece que foi o recorde de público. Quer dizer, foi um Maracanã lindo, foi um Maracanã cheio, à altura da tradição de um Corinthians e Flamengo, ou de um Flamengo e Corinthians, já que o jogo foi no Rio. A lamentar mesmo a situação dos vândalos, né? Bom, infelizmente o clássico não acabou depois do apito final. Após as cenas de violência, a polícia deteve os torcedores do Corinthians no estádio para tentar identificar os envolvidos na confusão. A atitude irritou a diretoria alvinegra e vários torcedores relataram que sofreram agressões físicas e verbais dos policiais do Rio de Janeiro após o jogo. Por outro lado, a diretoria do Flamengo elogiou, agradeceu a atuação das autoridades no caso. E agora à tarde foi a vez do Grupamento Especial de Policiamento em Estádios, órgão da PM que trabalha em jogos de futebol, explicar a atuação na noite de ontem. De acordo com o Major Silvio Luiz, o procedimento de segurar os torcedores e pedir para que ficassem sem camisa foi tomado porque muitos envolvidos na confusão tinham tatuagens e eles poderiam ser identificados por elas. Já em relação à grande espera da torcida para sair do estádio, ele afirmou que isso aconteceu porque eram 60 mil pessoas deixando o estádio, o que ocorre com maior lentidão. Sobre o número pequeno de agentes fazendo a segurança na divisão entre as duas torcidas, o Major afirmou que no momento da confusão, parte dos policiais foi deslocada para as entradas do Maracanã, porque muitos torcedores tentavam entrar no estádio com ingressos falsos. De um total de 67 detidos num primeiro momento, 31 torcedores do Corinthians continuam sob custódia da Polícia do Rio de Janeiro e aguardam audiência na Justiça para saberem se permanecerão detidos ou serão liberados. Lá no site gazetesportiva.com tem todo o desdobramento dessa notícia, inclusive o que a polícia fala que a nota que o Corinthians soltou mostra a conivência do clube com os vândalos, com os torcedores aí que brigaram e tudo mais, que há uma falta de responsabilidade social dos clubes. Sem dúvida. O Corinthians merece nota 0 para essa postura.
Não tem que passar a mão na cabeça de vândalo. Não sei se é por medo, não sei se é por interesse. A partir do momento que você tem um diretor de futebol que faz parte da torcida organizada, você não pode esperar muita coisa. Agora, é inaceitável isso. Como se rebelar contra... Ficaram presos 30, isso tem que acontecer sempre, não só com torcedores do Corinthians. De Palmeiras, de Flamengo, de São Paulo, de Santos, de Atlético Mineiro, de Internacional, não importa o clube. Poxa vida, é um absurdo o que fizeram. E aí outra responsabilidade, quantos torcedores gostariam de ir para o Rio para ver esse jogo? E para onde vai a carga de ingresso? Para as organizadas. Isso mostra a conivência dos clubes e a relação com esse tipo de torcedor. O cara que vai torcer, eu não tenho nada contra, não importa se ele é de organizada ou se ele não é. Agora, o cara que vai para arrumar a arruaça, o que fizeram ontem com os policiais foi de uma covardia muito grande. Não dá para simplesmente você sair de lá, assinar um termo circunstanciado e continuar sorrindo pelas ruas como se tivesse ganho um troféu. Agrediram policiais, quebraram cadeiras, causaram tumultos, bateram em todo mundo. Então tem que pagar pelo prejuízo. Patrimônio público. Tem que pagar pelo prejuízo. E aí também não adianta depois o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, com aqueles engomadinhos, punir parte do estádio. Aí pune o concreto, pune a cadeira. Não, essa cadeira não pode ter torcida, como se as cadeiras tivessem feito alguma coisa. Juro que não vou falar do sofá. Como se, né, Não, são os torcedores que simplesmente migram para outro lado do estádio. Quer dizer, é uma vergonha o que acontece no Brasil, é uma vergonha. É absurdo o que acontece e a falta de vontade de coibir a violência nos estádios brasileiros. Essa é a grande realidade. Por interesses escusos ou transparentes demais. Só não vê quem se finge de cego. Eu entendo, já tive uma vez me manifestei agressivamente quando aquele policial apanhou aqui de uma torcida argentina, jogo do São Paulo, tomaram o capacete dele, deram-lhe um couro. Eu sou da época que polícia tem que ser respeitada e professor tem que ser respeitado. São duas instituições sagradas que têm que ser respeitadas. Infelizmente, a polícia hoje não é mais respeitada, nem a ordem, quando dão a ordem. Porque se obedecessem o policial que estava ali na divisa, se a ordem deles tivesse sido obedecida, não teria confronto, não teria conflito. Então não se obedece polícia e depois criticam a atitude mais forte, truculenta ou até exagerada da polícia. Queriam que a polícia eu sou a favor que a rota tinha que estar no estádio, cara, sabe? A rota, porque bandido tem que levar pau mesmo, bandido não pode ganhar do mocinho. Bandido não pode ganhar do mocinho. Tinha que estar a rota. Se eu sou comandante do policiamento ontem lá no Rio, eu mando entrar armado com bala de borracha e meto bala em todo mundo que está na linha de frente do confronto. Eu meto bala, você vai atingir eu meto bala na linha de frente, na linha do combate, na linha da agressividade. Quem tá lá tá brigando. Afasta, não afastou, bala. Afasta, não afastou, bala. E a manifestação do Corinthians aí, a manifestação do Corinthians mostra que alguns clubes são assim com torcida. Tem que começar a meter o ferro no clube. No clube agora. No clube. Tem que meter o ferro no clube agora. Senão não vai para isso. Porque a legislação brasileira é feita por quem defende os interesses do bandido. Do bandido. Pode ver os benefícios que tem o bandido e o benefício que tem você, trabalhador assalariado. Vagabundo na cadeia ganha mais que você. Então, não resolve, a legislação não vai resolver. Não vai resolver. Então tem que resolver, polícia, se quiser voltar a ser respeitada, vai pro pau, mete bala, cara. Mete bala de borracha, um policial não pode apanhar. Não pode apanhar no exercício da sua profissão, como não pode ser morto no exercício da sua profissão. Godoy, bala! Eu acho que, na verdade, o respeito tem que ser mútuo, né? Tem que ter o respeito do cidadão para com a polícia e da polícia para com o cidadão. Isso não se discute. Outra coisa, não tem que sair distribuindo bala, não tem que prender quem não se comporta adequadamente. Não se comportou adequadamente, pega e leva embora.
Suspende, prende, proíbe de ir ao estádio, isso tem que ser feito. Simplesmente só dar pancada, ok, isso acontece anos. Eu tô falando de só confronto. Eu tô falando de confronto. Mas você tá falando de depois. Quantas vezes isso acontece? Deteve, levou, aí entrega pro judiciário e o judiciário é uma mãe. É uma mãe. Então aí você leva pro judiciário. Aí é outro problema, não é mais problema da polícia. Eu tô falando é no confronto. Polícia e bandido. Polícia e bandido. Eu tô falando do confronto. Do confronto não tem negócio de prender. Você vai pro confronto. No confronto você tem que vencer. Aí aqueles que sobreviveram você leva preso. Os que não sobreviveram leva pro IML. Porque confronto. Polícia com bandido. Desses 31, eu não tô falando desses 31, Sim, quantos vão ficar presos? Então deixa eu só te falar uma coisa. Imagina você estar com seu filho, com seu marido... Mas põe as imagens de quem tá apanhando, quem tá brigando com a polícia. Vê se tem ali. Mas se você põe as imagens. Mas se você... Sim, muitas vezes. Quantas vezes você não viu pais carregando crianças? Não é só bandido quem que tá fugindo do confronto, Celso? Eles não estão fugindo, é isso que o Godoy tá falando, Eles não estão fugindo, Quem tá saindo da briga aqui? Quem tá indo embora? Tá falando de uma outra situação, de usar bala de borracha, de sair distribuindo. Eles continuam lá para brigar. Você tem que proibir essas pessoas que não se comportam adequadamente, estão sempre nos estádios, de irem aos estádios. Elas têm que se comportar no estádio. Elas têm que se comportar no estádio. Há anos. Elas têm que se comportar no estádio. Elas podem ir, mas têm que se comportar. E obedecer ordem. Obedecer ordem, pô. Sai uma pancadaria, eu vou sair correndo, eu não vou ficar lá querendo brigar e bater. Agora nós estamos aqui obedecendo a ordem do diretor que está falando no ouvido. O diretor mandou a gente seguir. Se não obedecer, mete o ferro em nós. Bom, em Santa Catarina, o Santos precisou de apenas 3 minutos para marcar um gol, Lucas Lima, e garantir uma importante vitória diante da Chapecoense. Veja como foi. O Santos foi até Santa Catarina e voltou com um ótimo resultado na bagagem. Lucas Lima aproveitou o vacilo da defesa da Chapecoense e fez o gol da partida logo aos 3 minutos, 1-0. O Peixe segue na cola do Atlético Mineiro, de olho na vaga direta para a Libertadores. Que golaço, hein? Olha, o Santos tá aí. Só fez isso! Sim, mas foi o gol, não precisa fazer mais nada. Venceu o jogo por 1-0, com um golaço. Fora de casa, você quer mais o quê? O senhor quer bala de borracha também dos jogadores santistas que venceram só por 1-0? Que precisa de bala de borracha, porque não estão jogando nada, estão enganando pra caramba. E um deles é esse que fez esse maravilhoso gol aí. O senhor ficava ajoelhado no grão de milho? Ficava. Agora entendo. O senhor levava a reguada do professor na sala? E com a quina da régua ainda na cabeça. Tinha uma professora, uma mardita. Agora eu entendo. Tinha uma mardita lá que eu tenho raiva dela até hoje. Eu não posso. Pra rezar eu tenho problema, eu tenho que ficar com a mofadinha, cara. Por causa daquela mardita, só milho. Um dia que eu ponho na tampinha. Eu falei, se ela põe na tampinha, eu vou explodir a escola, hein? E a senhora dentro aqui na sala, filha da mãe, na tampinha não, no milho tudo bem. O São Paulo deu um importante passo para se afastar de vez da zona de rebaixamento. Apoiado aí por mais de 49 mil torcedores, olha que bonito. O Tricolor venceu a Ponte Preta e terminou a rodada na 11ª posição. Veja como foi o jogo na reportagem de Felipe Sboril. Um São Paulo motivado pelos últimos resultados, mas que ainda precisa do apoio do torcedor. E foi o que a diretoria fez. Promoção de ingressos, Morumbi lotado. Quase 50 mil pessoas nas arquibancadas empurrando o tricolor. E foi o São Paulo que começou indo para cima da Ponte Preta, agitando a galera. Contra-ataque puxado por Mena, pela esquerda, ele cruzou. A bola bateu na mão do zagueiro Fábio Ferreira, dentro da área. Pênalti que Cueva converteu em gol. Aranha ainda foi na bola, mas não impediu o primeiro do tricolor. O torcedor começou a perder a paciência com as chances perdidas pelo São Paulo. Tanto que pediu Chaves, que estava no banco. Ricardo Gomes atendeu e nesta falta por pouco ele não ampliou o placar. Ainda vivo no jogo, o São Paulo teve a alegria de comemorar mais um. O jovem David Neres recebeu a bola que havia batido na trave e fez o primeiro gol como profissional. Final no Morumbi, São Paulo 2, Ponte Preta 0. É emoção muito grande fazer gol aqui, ainda mais com a casa lotada, poder ajudar o São Paulo a vencer o jogo e seguir trabalhando firme. Alívio porque tenho
nós tínhamos já antes do jogo do Fluminense, estávamos a um ponto da zona. Essas 2 vitórias, agora é diferente, mas temos que manter esse ritmo de atuações, né? E intensidade não foi tão boa hoje, mas gostei da intensidade do jogo. Acabou de vez, né, esse papo de rebaixamento para o São Paulo. Claro, não deve se criar ilusões. Também agora não deve achar que o São Paulo tem um super time, que o São Paulo tem uma administração fantástica, é um exemplo de gestão. Nada mudou. Mudou apenas que o São Paulo vai terminar o ano de maneira mais digna. Porque pela história, pela camisa, pela tradição, não deveria estar brigando para não cair até 6 rodadas do final do Campeonato Brasileiro. E quem sabe pensar também em 2017 de uma maneira mais profissional. O Palmeiras fez isso. O Palmeiras em 2014 quase caiu, não foi? Isso, 2014 quase caiu. Acabou ficando na primeira divisão. Aí foi feito um trabalho sério, um trabalho profissional para colher os frutos agora em 2016. E olha que no ano passado o Palmeiras ainda ganhou uma Copa do Brasil que nem estava nos planos, né? Era um time montado para 2016. Que o São Paulo faça o mesmo. De repente faça um planejamento inteligente e profissional para 2017 para colher os frutos em 2018. É assim que se pensa, a médio e longo prazo. Não, mas não basta pensar, precisa ter gente competente para fazer. E o São Paulo, pelo que fez esse ano, mostrou que administrativamente é muito incompetente. A vaidade do dirigente de querer assumir o poder, ficar no poder, acaba prejudicando muito. É mais para mostrar à sociedade que venceu do que para fazer aquilo que ele acredita. Tanto prejudica que precisaram buscar Marco Aurélio Cunha, e ainda assim, no finzinho aí, né, promessa para São Paulo, e São Paulo tá, de tanto ficar puxando os fios lá, você viu, a barba dele tá ralinha, tanto ficava fazendo. O Mané Simpatia lá de Birigui falou que ia a pé de Birigui até Aparecida lá para agradecer se o São Paulo não caísse. Pode agradecer, não vai cair não. Vamos mostrar o pênalti, Godoy? Então, não vai cair, porque você viu só, apertou, olha lá, Marcelo de Lima Henrique, apitando por Pernambuco. Esse pênalti aí prejudicou o esporte, hein? Porque o São Paulo tá lá perto do esporte. Eu acho que o ano que vem ele não apita. Não, eu acho que o ano que vem ele não. Olha lá, a mão dele tá no chão, cara. Não tem como você disputar a bola daquela maneira se você não colocar o corpo, olha lá. Caindo, olha lá, né? A mão no chão apoiando. É movimento necessário do corpo de apoiar no chão. A bola bate na mão dele. Para onde ela vai, se vai para dentro do gol, se vai para fora, não interessa. Mas é um movimento natural de quem está deslizando e apoiando o corpo no chão e com a mão. Parafraseando, você é o pênalti jabuticaba. Esse é daquele pênalti, né? Mas tem gente dando. Esse pênalti é o pênalti mais marcado no Brasil de bola na mão. É esse do zagueiro indo com a mão no chão e a bola bate, vai dividir, tá com movimento anatômico, mecânico, a bola bate e estão marcando. Eu saí no Camburão lá em Jabuticabal, bateu 2 vezes na mão do cara. 2 vezes que o ponta foi cruzar na mão e o cara, pênalti. Eu falei, que pênalti? E pênalti, que pênalti? Não era nem Camburão, era um golzinho, cara. Saímos apertado, parecia sardinha na lata. Tudo apertadinho naquilo. Eu falei, mas que desgraça, cara. Aí você tendo a consciência que você tá certo. Se fosse hoje, eu tava consagrado. Pênalti. Se bater e errar, bate de novo, né? Igual os caras fazem, né? Fiz isso uma vez com um goleiro aqui, o goleiro falou, eu não vou ficar no gol. Eu falei, se ele não ficar no gol, te expulso. Vai ver só. América Mineiro e Atlético Paranaense fazem daqui a pouquinho, às 8 horas na Arena Independência, o último jogo da 32ª rodada. Ontem, Grêmio e Internacional ficaram no empate em 0-0. Veja os gols dos outros jogos. No Barradão, o Cruzeiro levou a melhor sobre o Vitória. Ariel Cabral fez o único gol do jogo aos 39 do primeiro tempo, 1-0. No Couto Pereira, o Fluminense saiu na frente do Curitiba na cabeçada do zagueiro Gum, 1-0. Na etapa final, Leandro deixou dele e definiu a igualdade no sul do país, 1-1 e só. O Atlético Mineiro recebeu o Figueirense e Otero, nesta bela cobrança de falta, fez o primeiro do Galo. A 3 minutos do fim do jogo, Júnior Urso completou a jogada de Robinho e ampliou.
E ainda deu tempo para Fred marcar o terceiro e fechar a conta. 3-0 Atlético. A rede também balançou pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Na Arena Barueri, Oeste e Bahia ficaram no 1-1. Veja os gols dos outros jogos. No Castelão, em Fortaleza, o Ceará venceu o Bragantino com 2 gols no primeiro tempo. Felipe Menezes e Lelê garantiram a vitória do Vozão pelo placar de 2-0. O Náutico visitou o Luverdense e perdeu a chance de entrar no G4 da Série B. Bergson até abriu o placar para o Timbu, mas Alfredo marcou 2 vezes no segundo tempo e assegurou os 3 pontos ao time do Mato Grosso, que encerrou uma série de 6 vitórias seguidas do Náutico. Com gols na primeira etapa, Paysandu e Goiás ficaram no empate. Leandro Cearense de pênalti e Davi fizeram os gols da partida. Com um pontinho somado, ambas as equipes se distanciaram da zona do rebaixamento. No confronto dos últimos colocados, Tupi e Sampaio Correia empataram e continuam alimentando o sonho de sair do Z4. Bruno Costa e Thiago Santos fizeram os gols do jogo. O CRB venceu Joinville e segue subindo na tabela. Jael até fez o primeiro para o Jack, cobrando falta, mas aí entrou em cena o atacante Neto Baiano. Ele marcou 2 vezes e garantiu a vitória da equipe de Alagoas. Apenas 3 pontos separam o CRB do G4 da competição. O Vasco visitou o Paraná e voltou com uma vitória na bagagem. Thales marcou o gol do jogo aos 20 minutos do segundo tempo, final 1-0. E o Atlético Goianiense segue firme rumo ao título da Série B. Fora de casa contra o Criciúma, a equipe teve que suar a camisa e virar um placar que parecia se encaminhar para o empate. O gol da vitória saiu apenas aos 50 minutos do segundo tempo com Luiz Fernando, 2-1 Atlético. A distância para o Vasco continua em 3 pontos. O futebol brasileiro viveu uma noite mágica ontem pela Série C do Campeonato Brasileiro. Pela semifinal da competição, o Guarani precisava reverter uma vantagem enorme do ABC de Natal, já que no jogo de ida, a equipe do Nordeste venceu por 4-0. Ontem, na partida de volta, o Bugre, conduzido por um inspiradíssimo Fumagalli, reverteu a vantagem com espetáculo e se classificou para a grande decisão quando enfrentará o Boa Esporte de Minas Gerais, que derrotou o Juventude na outra semifinal. Se o Bugre for campeão, fará história mais uma vez, porque será a primeira equipe brasileira campeã das séries A, B e C. Veja como foi a impressionante goleada de ontem no Brinco de Ouro. A virada histórica do Guarani diante do ABC começou aos 8 minutos com Fumagalli cruzando na cabeça de Leandro Amaro. O segundo do Bugre foi aos 25 em nova cobrança de falta de Fumagalli. Na etapa final, o Meia ainda fez mais 2 gols nos 10 primeiros minutos. Aos 31 minutos, a vantagem só aumentou após esse chute de Alex Santana. No minuto seguinte, o caixão do ABC foi lacrado com Pipico, mandando para o fundo da rede. Final, Guarani 6, ABC 0. O Bugre encara o Boa Esporte em 2 jogos na final da Série C. Gente, muito legal ver uma vitória do Guarani desse nível. O Guarani já foi campeão brasileiro, já foi vice-campeão. Está aí amargurado na 3ª divisão, perde um jogo por 4-0 e ganha na volta de 6. Isso sim é um milagre. Isso sim é para fazer um documentário, DVD e tudo mais. Parabéns, Guarani. E olha, que tenha um projeto para voltar à 1ª divisão, que é o lugar desse time. É verdade, a história desses 2 jogos podia dar um filme, né, Celso? Nos Estados Unidos daria um filme. Nossos endereços nas redes sociais, twitter.com/Gazeta Esportiva, no Facebook a página é Gazeta Esportiva, muito legal, e você pode rever os programas no site da TV Gazeta e tem o nosso canal no YouTube, tá? youtube.com/Gazeta Esportiva. O Mesa Redonda de ontem, mais uma vez, recebeu um convidado super especial. Muricy Ramalho esteve ao lado da nossa equipe de comentaristas e, entre tantas coisas, ele falou sobre o atual momento da seleção brasileira e falou do Brasileirão. E, sem fazer muito mistério, ele apontou o campeão brasileiro da temporada 2016. Muricy Ramalho é figurinha carimbada do Mesa Redonda Futebol Debate. E no último domingo, ele mais uma vez marcou presença. Durante sua participação, como sempre, ficou à vontade. Afinal, falar de futebol entre amigos é um prazer. Eu venho aqui e não estranho o campo, né? O campo aqui eu estou acostumado. O Flávio é um grande amigo, né? E vim na Gazeta sempre receber prêmios, que eu recebi muitos, né? Então
Então é como você falou, eu faço parte do time, né? Saúde, como é que tá, Muricy? Tô vendo que você tá fininho, você tá bem. Como é que tá? Eu tô legal, tô 2 meses e meio sem nada, sem nenhum tipo de crise, que eu tinha muitas crises, né? E agora eu tô bem, claro, tomo um pouco de remédio ainda. E do futebol, o que mais você tá sentindo falta? Você fala, pô, eu gosto disso, tá me fazendo falta. É competir, ter um adversário. Hoje eu não tenho adversário. Porque a gente é acostumado, né? Desde garoto, né? Ensinaram pra gente os obstáculos que puseram pra gente, né? Então, isso me faz muita falta. Porque... Seleção brasileira. Queria que você falasse sobre a medalha olímpica. Qual a importância que ela tem? Era o único título que faltava para o futebol brasileiro. Foi muito importante, porque o Brasil estava precisando de uma vitória, né? Não importa, e essa categoria era a mais próxima, né? Do profissional, né? Então, eu acho que foi muito importante, né? Tanto é que depois o Tite assumiu também, as coisas viraram, que eram muito negativas, viraram positivas, né? Então, o Brasil está no caminho certo, né? Por que a seleção hoje, ela transpira um outro ar para o torcedor, para a imprensa, dentro de campo o resultado é outro? O técnico nem jogador na seleção, deve ser o momento. E acho que eles estão corrigindo um erro, né? Porque o erro foi lá atrás, nada contra o Dunga, mas isso quando nos perguntaram, para mim, pessoalmente, na época, qual que seria o treinador? Teria que ser o Tite, porque na época era o melhor. Ele se preparou para isso, né? E a CBF está corrigindo. Um erro realmente grande que fez, mas o Tite teve paciência, né? E apesar de não estar mais à beira do gramado, a palavra do ex-treinador tem peso. E para ele, o Campeonato Brasileiro já tem um novo campeão. Acontece que, além dos 2 jogos na frente, né, que tem o saldo de gols também, que é muito melhor, né? Então você vê que é uma situação muito boa para o Palmeiras, né? E o Palmeiras, ele está jogando realmente para ganhar título, ou seja, é muito competitivo, não pratica assim, um futebol bonito, a verdade é essa, assim, mas é de resultado, né? Mas com certeza você percebe que o time está muito consciente, está muito bem treinado, está muito bem focado, né? O Palmeiras está muito focado no que está fazendo, né? Às vezes é jogo duro contra... Esses jogos que está tendo, contra o Sport foi muito duro, tomou um gol, mas teve paciência, porque sabia que ia buscar o segundo e se defendeu bem, que eu acho que é o forte do Palmeiras, se defender bem. Então, realmente, está perto do título. Muito bom, sempre muito bom receber o Muricy e ouvir o Muricy Ramalho. Atenção, já está aberta a votação para escolher os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro no Troféu Mesa Redonda. O Troféu Mesa Redonda é a única premiação do futebol brasileiro em que você, torcedor, ajuda a escolher os vencedores. E para votar é só acessar troféumesaredonda.com.br. Tá muito legal o site, viu? A Lux Color, a Baltec e a cerveja A Outra estão com a gente no Troféu Mesa Redonda deste ano, fazendo uma festa incrível. Vai ser uma festa espetacular. Meu vestido vou ver daqui 2 semaninhas. Gazeta Esportiva volta a falar do Coringão, que foi bem no empate com o Flamengo em 2-2. O repórter Osmar Garrafa esteve no CT Joaquim Grava acompanhando a segunda-feira do Timão. É isso, Michele. Com o empate de ontem contra o Flamengo, o Corinthians continua firme e forte na briga por uma vaga no G6. O Corinthians hoje é o 6º colocado, mas depende do resultado da partida desta noite entre Atlético Paranaense e América Mineiro, o jogo que vai acontecer em Belo Horizonte. É bem provável que o Atlético vença o América e o Corinthians venha para a 7ª colocação. Outra preocupação está no fato que o STJD sinaliza com a possibilidade de denunciar o Corinthians em função dos incidentes da torcida corintiana ontem no estádio do Maracanã contra torcedores do Flamengo e também contra a Polícia Militar. Se o Corinthians for denunciado e condenado, poderá perder mando de campo ou até a possibilidade da entrada de alguns torcedores na Arena em Itaquera na sequência do Campeonato Brasileiro. E claro que isso preocupa os jogadores do Timão. Deus quiser que não possa ocorrer nada, né? Porque a gente precisa de nossa torcida, é muito importante para nós. E agora jogando em casa no sábado, acho que vai ser muito importante para nós. Ainda em entrevista coletiva, Romero, que é o artilheiro da equipe nessa temporada, voltou a desabafar, falando que ele é meio perseguido pela imprensa. Afinal, ele é o artilheiro do time. Graças a Deus hoje estou bem, mas para a imprensa nunca está bem. Sempre o Romero não tem que ser titular, sempre o Romero tem que entrar no segundo tempo. Quando monta um time, sempre o Romero é reserva, nunca titular. Então acho que o artilheiro tem que jogar.
O artilheiro tem que estar sempre jogando. O fato do jogador ser esforçado, em vez de pesar a favor, pode pesar contra? Mais forçado, mais artilheiro. O artilheiro do time. Tem que jogar. Eu venho para fazer gol. Me contrataram para fazer gol. Não venho para fazer no farol malabarismo. Venho para fazer gol. Não, se tenho técnica, se não tenho, é outra coisa. Mas se eu faço gol, é bom. Finalizando, Michele, o Corinthians volta a campo somente no próximo sábado, enfrentando a Chapecoense na Arena em Itaquera. Para essa partida, o Oswaldo de Oliveira, que terá toda uma semana para trabalhar a equipe, já sabe que não vai poder contar com Guilherme, que ontem recebeu o 3º cartão amarelo. Do CT Dr. Joaquim Grava, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Mandou bem, Garrafa. Resultado final da enquete do site gazetesportiva.com. Para você, o Palmeiras já é o virtual campeão brasileiro? Para você, para mim, para todo mundo, né? 71% sim! Celso Cardoso. Bom, o programa de hoje termina aqui. A gente volta amanhã a partir das 6 da tarde com mais esportes. Fique agora com as notícias do Jornal da Gazeta. Boa noite, Celso. Boa noite, Godoy. Nos vemos no Jornal da Gazeta daqui a pouco com mais esporte para você. Ô, Zeca Bernardelli, traz a Cacau na festa a outra aí do troféu Mesa Redonda. Opa! A outra. Fique com Deus. Ela vai ser a outra, ela vai ser a outra. É a outra. Ela é a outra. Você é a Michele. Eu sou a titular aqui, ó. Ela é a outra. Uma morena e uma loira.